Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Malaquias. Estou aqui praticando meu esporte preferido, que é falar sobre livros. E também meu segundo esporte preferido, que é falar mal do socialismo. Continuo aqui a jornada a falar dos livros de Hayek, que é esse economista austríaco, que eu li alguns livros dele, e hoje eu vou falar daquele que eu considero o melhor livro dele, que é este aqui, Os Erros Fatais do Socialismo. Por que eu acho o melhor? Acho que a linguagem dele é bastante acessível e ele escreveu esse livro já no final da sua vida, e com uma linguagem de divulgação mesmo, né? Então ele é acessível e encontramos um Hayek muito mais maduro. Então fica tudo muito mais claro. Ele não é tão famoso quanto o mais famoso livro dele, que é O Caminho da Servidão. No entanto, eu achei esse aqui melhor que O Caminho da Servidão, porque, de novo, acho que ele aqui estava mais maduro e conseguiu explicar melhor os seus argumentos. Tá? Então vamos lá, o que eu quero falar aqui nesse vídeo são 3 tópicos. O primeiro é o sonho socialista, vou retomar esse tema, eu falei no vídeo do Caminho da Servidão, mas eu quero retomar esse tema. E vou falar 2 conceitos principais aqui, que aparecem em toda a obra dele, né? Que é entre o instinto e a razão, a ordem espontânea, vou falar mais, calma aí, segura aí. E o segundo, que é a presunção fatal. Por último, tem alguns comentários que eu acho que vale a pena falar, mas esses 2 conceitos, que é a ordem espontânea e a presunção fatal, são fundamentais, tá? Em toda a obra, e eu acho que para muitas outras coisas também. Então, vou começar o primeiro tópico, que é o tópico do sonho socialista. Qual que é o sonho socialista? O sonho socialista, ele é muito apelativo porque ele, no final, ele passa uma mensagem boa, né? A gente vê tanta coisa ruim no mundo, tanta pobreza, como é que a gente acaba com isso, né? O socialismo dá uma resposta que vai gerar mais liberdade, mais justiça social, as pessoas vão ser mais felizes, a gente vai conseguir distribuir os recursos de uma forma equitativa e mais justa, de novo, né? Então, pô, parece legal. E se o socialismo estivesse certo, talvez a gente até tivesse o dever moral de ajudar a implementar o socialismo. Qual que é o problema? O problema é que o socialismo está fundamentalmente errado. E é por isso que a gente não deve seguir, não porque pelo que ele diz que defende, mas pelo que de fato acontece. E o legal é que ao estudar as razões do porquê o socialismo dá errado, ele também acaba desmistificando qualquer outra tentativa de tentar controlar o povo, a economia e gerar um paraíso na Terra. Essa ideia ela é descartada completamente. Tá? Então esse que é o sonho socialista e a gente não deve seguir simplesmente porque ele deu errado e ele tem razões fundamentais que ele deu errado. Claro, ele não viveu para ver a completa derrocada da União Soviética. A gente já viu isso, então já viu que não funciona. Mas mais que isso, os ensinamentos dele ainda são úteis porque volta e meia a gente pensa, não, vamos tentar controlar essa economia, vamos tentar dar uma direção melhor do que ela tem hoje. E isso é fatal. Isso tem tudo a ver com os 2 conceitos que eu vou falar agora. O primeiro conceito é a ordem espontânea, o segundo é sobre a presunção fatal. Sobre o primeiro conceito, que é a ordem espontânea, ele parece muito estranho. E da onde que a gente vê isso? Imagina lá, desde Adam Smith, né, tinha aquela ideia, olha, você não precisa controlar nada, porque as pessoas procurando o seu próprio bem-estar, elas vão fazer bem para todos. Então esse foi o insight lá de Adam Smith. Algum dia eu vou fazer uma revisão sobre os livros dele também, mas por enquanto fica aqui. Então tinha um pouco essa ideia e parece um pouco estranha, né? Como é que cada um defendendo o seu próprio umbigo, defendendo os seus próprios interesses, vai gerar um bem para a sociedade como um todo? E mesmo se isso for verdade, então será que não tem uma forma melhor de fazer isso, mais organizada? Então essa é a dúvida que paira na cabeça de um socialista, né? Ele fala assim, poxa, eu quero controlar tudo, porque ao controlar eu posso controlar de uma maneira melhor. O que ele fala aqui é que também não é tanto o instinto, porque a gente sabe que os humanos, ele tem muita coisa, a gente vê muita coisa de ruim, né, que partem dos humanos, né, muito egoísmo, muita violência, e como é que tudo isso junta para ser uma coisa melhor para a sociedade? Essa dúvida, que eu entendo super essa dúvida, que fica na cabeça das pessoas. Então, o que Hayek responde aqui? Que existe uma ordem espontânea que não é nem instinto, que não é nem deixa acontecer, e também não é nem uma razão
que é controlada, que existe um grupo de pessoas que vê todos os outros como marionetes e controla isso. Tem uma coisa no meio, inclusive é o nome do capítulo, que se chama Entre o Instinto e a Razão. Uma coisa que transcende tanto o instinto quanto a razão. Vou ler um trecho aqui que vem desde David Hume, essa ideia que reforça a ideia de Adam Smith, né? Uma inclinação mental tão nobre como a generosidade, em vez de adaptar o homem a grandes sociedades, é quase tão contrária a elas quanto mais estrito o egoísmo. O que ele está falando aqui? Uma coisa é você falar assim de altruísmo num grupo de pessoas limitado. Quando a gente está falando de milhares ou até milhões de pessoas, talvez esse altruísmo nem seja o melhor para todo mundo. Então, como é que a gente deve agir quando a gente pensa numa pessoa que está do outro lado do mundo? Né? Seria com altruísmo? Seria pensando no nosso? Como é que a gente deve fazer? Então tem uma ordem que aparece no meio que não é nem racional, nem o nosso instinto de talvez querer ajudar ou talvez querer tirar proveito, mas que ajuda. Quais são os grandes exemplos que eu vejo aqui como ordem espontânea, né? Nossa própria língua. Ninguém construiu a língua, seja de qualquer uma, né, português, inglês, etc., construiu de cima para baixo, com uma razão para isso, né, com uma lógica, né? Teve até uma tentativa de fazer uma língua com uma lógica super refinada, que é o Esperanto, né? Não conheço nada de Esperanto, mas eu sei que foi tentado fazer essa língua e ela não funcionou. Por quê? Foi tentado uma ordem de cima para baixo. Para mim é um grande exemplo de que a língua ela nasceu das diversas milhares e milhões de interações que acontecem dia a dia e se foi se construindo. A mesma coisa eu poderia falar do comércio. O comércio também nasceu sem a presença do Estado. Não precisou um Estado nascer para perceber que o comércio era melhor para todos. O comércio ele ajuda na especialização, então tem alguém que mora de perto da praia aqui, pesca melhor que eu, e eu planto batata, então vamos trocar batata por peixe? Isso funcionou sem a presença do Estado, sem precisar de alguém de cima para baixo ordenar o que precisava ser feito. Né? Então são alguns dos exemplos do que pode ser essa ordem espontânea, criar coisas. Tá? E eu vou finalizar aqui com uma pequena frase, está no livro, justamente falando de quais são essas instituições que são criadas com a ordem espontânea. Né? Os nossos valores e as nossas instituições não são meras consequências de causas prévias, mas parte de um processo inconsciente de auto-organização de uma estrutura ou modelo. E aqui está a chave onde a gente vê um pensamento diferente daqueles que têm um pensamento socialista ou coletivista, que é deixa eu controlar tudo para que eu consiga distribuir melhor os recursos. O que a gente está falando tem uma auto-organização que simplesmente aparece. E ela não pode ser replicada simplesmente de cima para baixo. Por que não pode ser replicada? Aí eu vou pular para o próximo tópico, que é a presunção fatal, que eu diria que é o tópico talvez mais importante, na minha opinião, dentro da obra de Hayek, porque é dele que deriva todo o resto. Então vamos falar de a presunção fatal a partir de agora. O que significa essa frase? Eu acho que já é autoexplicativo quando você fala a presunção fatal. A presunção de quê? Né? Então existe uma presunção de que todo problema pode ser racionalmente entendido e racionalmente resolvido. O que eu quero dizer com isso? Os problemas eles podem ser transformados em um grande problema de engenharia, onde a gente vai identificar todas as roldanas, todas as engrenagens, a gente vai poder entender o papel de cada uma dessas engrenagens e aí poder planejar uma sociedade ideal onde todos são igualmente felizes, todos têm igualmente os mesmos recursos. Tá? Então, essa que é a presunção fatal, achar que a razão pode solucionar tudo. Eu já dei alguns exemplos de coisas que não é uma engenharia de cima para baixo que vai resolver. Né? Por que isso acontece? Porque o mundo ele é imprevisível. Né? Aqui tem um pouco, volta ali para Popper, que é outro vídeo que eu já gravei aqui, que é essa história de identificar forças da nossa história humana e que essas forças são imutáveis e que podem prever o futuro é uma grande falácia. E aqui é a mesma coisa, acreditar que a razão pode resolver todos os problemas geraria o mesmo problema, que a gente poderia prever o futuro baseado nessas forças. Essa que é a presunção fatal. Uma vez que você acredita que você consegue resolver todos os problemas, é óbvio que você vai pensar numa forma melhor de organizar todos os recursos que seja mais justo para todo mundo. Apesar desse conceito de justiça
precisar ser melhor definido. Mas nem vamos entrar nessa seara. Então, esse que é o conceito de presunção fatal, de acreditar que a razão, ou seja, que a engenharia, ela pode sair do campo da mecânica ou de outras ciências físicas e ir para o campo social. Essa passagem que vai das ciências físicas para a ciência social, ela não pode ser feita, né? Então, aquilo que funciona nas ciências físicas, de fazer uma máquina, não se aplica para as ciências sociais, não se aplica para a história, não se aplica para outros problemas da sociedade como um todo, tá? Talvez pontualmente, mas não de forma geral. Então, tinha uma frase que o Lenin falava, lema socialista, que dizia: o homem faz-se a si próprio. E ele está completamente errado, esse lema, porque ele está querendo dizer que a gente pode apagar tudo o que já aconteceu e construir isso do zero, acreditando que a gente tenha a razão, tem todas as regras para construir um homem melhor. Porém, vou ler outro trecho aqui. A moralidade, incluindo especialmente as instituições da propriedade, da liberdade e da justiça, não é criação da razão do homem, mas um segundo dom distinto conferido a ele pela evolução cultural. Então as ideias, elas foram ao longo do tempo evoluindo e a gente chegou nesse modelo, que é um modelo bem robusto, né? Dizer que a gente chegou até aqui por uma razão, não foi, quase que um acidente onde as ideias iam se confrontando, as melhores sobreviveram. Não adianta agora a gente querer apagar tudo como se nada tivesse existido antes e começar a construir do zero. E na verdade isso nos mostra um pouco que a gente está preso a toda essa história que aconteceu antes da gente. Milhões, milhares de pessoas antes de nós construíram coisas que a gente usufrui até hoje e que talvez a gente não entenda 100%, e está tudo bem não entender, mas querer destruir tudo isso e construir do zero por uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo, e no caso do socialismo a gente testou e deu muito errado, milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas passaram fome, né? Socialismo no sentido, talvez aqui no sentido coletivista, né? No sentido de planificar toda a economia a partir de um grupo central. Essa ideia, ela não vale a pena ser perseguida, porque ela pode dar muito errado, né? Então, vamos com muita calma nessa hora. E ainda falando sobre a presunção fatal, dois outros temas que eu queria chamar a atenção. Um que eu já comentei também, que aparece no livro O Caminho da Servidão, afinal estamos falando do mesmo autor, que é a presunção dos intelectuais. E talvez até esse nome presunção venha um pouco disso, né? Essa presunção de quem estudou bastante, de achar que pode reconstruir a sociedade do zero. Porque uma vez que eles se sentem superiores por terem estudado mais, por terem lido mais, eles acreditam, bom, o que está aí foi obra do acaso. Então será que eu não consigo construir algo melhor do zero? A resposta é que muito provavelmente não. Por quê? Porque, volta para o tema da ordem espontânea. A ordem espontânea ela acontece porque tem milhões, milhares de interações que acontecem todos os dias, que uma pessoa só, ou um grupo de pessoas, sequer é possível imaginar o que acontece. Tá? O segundo tema que eu queria falar é que não é possível alcançar objetivos conhecidos, almejados e pré-estabelecidos. Porque, de novo, o mundo é dinâmico, o mundo muda. Né? Não adianta você falar assim, eu vou planejar que daqui a 50 anos a gente vai ter o paraíso na Terra, sigam os meus bons, sigam os meus planos. Não importa o que aconteça, daqui a 50 anos a gente vai ver isso se a gente fizer exatamente como eu estou falando. Mas as coisas mudam no meio do caminho. Né? As pessoas mudam os seus valores, as pessoas mudam o que elas querem. Né? As próprias tecnologias que aparecem ao longo desse período também mudam. E vou ler um trecho aqui. Assim, orgulhando-se de ter construído seu mundo como se o tivesse projetado e culpando-se por não tê-lo projetado melhor, a espécie humana empenha-se em fazer exatamente isso. O objetivo do socialismo não é nada menos que reprojetar por completo nossa moral tradicional, nosso direito e nossa linguagem, e com base nisso, erradicar a velha ordem e as condições supostamente inexoráveis e injustificáveis que evitam a instituição da razão, da realização pessoal, da justiça e da verdadeira liberdade. Então vocês veem, não é um tema de que o socialismo persegue objetivos ruins, ele persegue objetivos bons. De novo, por isso que ele é tão apelativo, ou apelativo no sentido de que é tão convincente,
né? Mas o meio que ele faz isso, ele assume coisas que na verdade não existem. Ninguém projetou o mundo dessa maneira. O mundo simplesmente se auto-organizou dessa maneira. E você acreditar que simplesmente transformar nisso numa engenharia social, né, e vir para a prancheta e agora projetar melhor, é uma presunção fatal, uma presunção que você vai conseguir fazer isso, sendo que nem a máquina mais potente do mundo conseguiria fazer isso. Então, espero que eu tenha falado o suficiente aqui sobre a presunção fatal. E a última coisa que eu quero falar sobre o tema da presunção fatal é essa ideia de que existe alguém controlando a nossa economia, seja a burguesia, os poderosos ou qualquer nome que a gente queira dar. Não existe essa história, porque, de novo, é muito complexo você planejar uma economia com milhões de interações, né? É um processo impessoal, que ele não se preocupa com A ou B. Ele simplesmente é um processo que acontece se as pessoas estiverem livres para se interagir. Se as pessoas estiverem livres, elas vão procurar o que é melhor para elas. Tá? Então é esse o principal conceito, na minha opinião, da obra de Hayek, Presunção Fatal. Por último, eu queria fazer 3 comentários sobre algumas coisas que aparecem no livro, que não vou colocar uma ordem específica, mas que eu acho interessantes, né? O primeiro deles é o preconceito com dinheiro, né? O socialista adora falar mal do dinheiro, mas adora também ter dinheiro. Por quê? Porque ninguém entende de fato o que é o dinheiro. O dinheiro e a relação de preço, o sistema de preços em geral, ele simplesmente surgiu e a gente consegue entender a importância dele, né? Quando alguma coisa aumenta ou diminui de preço, a gente vai mudar os nossos hábitos de forma a nos adaptar para ter o melhor com esses novos preços, mas ninguém entende de fato. Então, o socialista ele tem muito preconceito com o dinheiro, mas adora também ter um dinheirinho. Leio uma frase aqui: o dinheiro é indispensável para ampliar a cooperação recíproca para além dos limites do entendimento humano. É uma ferramenta que, de novo, apareceu e que ela é muito útil para todos nós. Querer simplesmente apagar o dinheiro da equação e começar uma engenharia desde o zero, ou querer controlar o dinheiro, na União Soviética foi tentado fazer isso, normalmente foi um experimento humano que milhões sofreram e que deu muito errado, né? Não é o melhor caminho, tá? Então esse preconceito com dinheiro é uma coisa que aparece no livro, que também achei interessante comentar com vocês. Segundo, uma coisa interessante que até os dias de hoje acontece, que é o assassinato do vocabulário. Tudo agora que vem com o adjetivo social depois da palavra é visto como uma coisa boa, mas na verdade ele simplesmente destitui de qualquer significado a palavra que vem antes. Então você fala ação. Ok, uma ação é fazer alguma coisa. Ação social. Já se perde um pouco de sentido. É uma ação que vai ser o melhor para todo mundo? O que significa isso? Justiça. Justiça social. Justiça é uma coisa, dado um conjunto de regras que são pré-estabelecidas, a gente vai ter um júri, a gente vai conseguir julgar, todo mundo tem que seguir para um bom andamento da nossa convivência. Justiça social. Não sabemos o que significa. Ele faz uma lista de quase 100 palavras que tem um social na frente e que de fato não esclarecem nada. Eles só tiram o significado inicial, liberdade social também se fala, e tiram esse significado das palavras inicialmente e passam a significar mais nada. É o que o escritor quer que signifique. O que é esse social? Tá? Por último, queria falar sobre os políticos. Os políticos, eles jogam com essa inveja e ressentimento para ganhar poder. Tá? Não acreditemos nos políticos quando eles falam: eu tenho a melhor ideia e eu quero fazer o melhor para vocês. E por isso eu preciso de mais poder para poder controlar a economia, controlar a vida de todo mundo e poder dividir os recursos de uma forma mais igual. Ele só faz isso para ganhar mais poder. Ele não faz isso pensando em nós, né? Ou eles não fazem isso pensando em nós. Então, inveja e ressentimento são as emoções que estão como base do socialismo. E com isso, eu termino meu vídeo aqui falando desse livro que para mim, de novo, é o melhor de Hayek. Caso você tenha gostado, deixa o like, compartilhe, vamos propagar essa informação e que é bastante relevante até os nossos dias de hoje, né? Socialismo é uma coisa que deu muito errado, mas tem muita gente ainda que acredita e agora a gente sabe por quê. As ideias podem até ser apelativas, podem ser até o canto da sereia,
mas na verdade elas são uma grande ilusão. Um grande abraço, até mais.